Senhor presidente, senhores deputados, ontem nós assistimos a uma verdadeira e ridícula afronta, tentativa de afronta à soberania nacional. E quando eu assistia ao noticiário que dizia que o presidente dos Estados Unidos havia mandado uma carta para o governo brasileiro, e no início dessa carta ele dizia que taxaria os produtos, todos os produtos brasileiros, em 50%, porque o Brasil estaria fazendo uma perseguição injusta ao ex-presidente Bolsonaro e às Big Techs. Esta justificativa do presidente dos Estados Unidos, ela é algo que nos parece assim uma bravata e uma tentativa de intimidação do Supremo Tribunal Federal, que vem fazendo um julgamento de acordo com a Constituição, de forma independente, com lisura. Um processo que está julgando aqueles que queriam um golpe de Estado no Brasil e que afrontaram os poderes, fazendo um quebra-quebra na sede dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. É claro que as motivações do presidente dos Estados Unidos são outras. Não é que ele esteja comprando as dores do Bolsonaro ou da família do Bolsonaro, mas a motivação principal foi a reunião dos BRICS, que aconteceu aqui no Brasil, e os Estados Unidos estão, na verdade, percebendo que estão perdendo a sua hegemonia no mercado internacional, na política internacional, perdendo espaço para outros países que estão se projetando com um protagonismo sem precedentes, como, por exemplo, a China, o Brasil, que está hoje entre as 10 maiores economias do mundo, e, inclusive, uma resposta aos BRICS que chegaram a cogitar a substituição da moeda do dólar por outras moedas nos acordos comerciais. Então, o presidente Donald Trump, que se sente o imperador do mundo, o dono do mundo, ele se acha no direito de tentar afrontar a nossa soberania, a nossa democracia, as nossas leis, os direitos dos brasileiros, tomando uma medida dessas que é totalmente inaceitável. Entre os 15 países que ele está propondo a taxação, a maior taxação foi a do Brasil, com 50% de todos os produtos. Na verdade, isso, se for aplicado, ainda tenho dúvida se realmente vai entrar em vigor, mas vai prejudicar fortemente a nossa economia, principalmente setores do agronegócio, setores da indústria e outros setores. Inclusive, aqui no Mato Grosso do Sul, nós teremos também impactos negativos para a nossa economia. Hoje o dólar já amanheceu em alta, as bolsas caindo, tudo em função dessa medida inaceitável do governo dos Estados Unidos. Mas eu sabia que esse dia ia chegar. Eu sabia que eu teria que vir à tribuna da Assembleia Legislativa e lembrar que esta casa aprovou aqui, olha, esta moção de apoio
de autoria do deputado João Henrique, moção de apoio ao excelentíssimo senhor presidente, senhor Donald Trump, pela formidável vitória nas eleições norte-americanas para ocupar o posto de 47º presidente dos Estados Unidos. Eu senti na época vergonha desta moção de apoio. E hoje eu tenho que lembrar que esta casa aprovou uma moção de apoio a uma pessoa que hoje está tentando prejudicar fortemente a economia do Brasil, prejudicar os empregos do povo brasileiro, prejudicar o agronegócio, prejudicar a indústria nacional. E a Assembleia aprovou essa moção que diz assim: pela sua magnífica vitória nas eleições norte-americanas de 6 de novembro de 2024, a reeleição do presidente Donald Trump significa um grande avanço para a direita mundial. Olha só, olha o interesse. A direita mundial se fortaleceu com a eleição de Donald Trump. E o que essa direita está fazendo? Enfiando uma faca nas costas do Brasil, que tenta ser um país soberano, altivo, que cumpre a sua Constituição na defesa dos interesses nacionais e condenando criminosos, quem atenta contra o Estado Democrático de Direito, quem atenta contra a Constituição Federal. E essa moção ainda diz que tem como líder supremo e exemplo para a garantia da ordem, do respeito e da liberdade no mundo. Olha só, eu não sei se os deputados aqui leram essa moção quando votaram a favor dela. Permita uma parte. Ela teve apenas o voto contrário, meu e da deputada Gleice Jane. Por que, deputado Coronel Davi, Vossa Excelência que votou a favor? Eu não sei se leu direito aqui, porque está exaltando tanto essa figura. E ainda diz assim: presidente dos Estados Unidos, ao lado do empresário Elon Musk e de todos os líderes de direita do mundo, com destaque para o futuro presidente Jair Bolsonaro no Brasil em 2026. Isso é ridículo. E todos os outros apoiadores que sinergicamente estão juntos na missão de fazer uma América grande novamente. E ainda muita gente, como o governador de São Paulo, usou aquele chapéu vermelho, aquele boné vermelho, né? Grande América, somos todos América. Isso é coisa de vira-lata. Permita uma parte, deputado. Isso é coisa de vira-lata. Ele não vai conseguir. Quem tem um sentimento de vira-lata, de sentir que deve ficar de joelhos para essas figuras da extrema-direita, que tem que lamber as botas dos Estados Unidos, que sempre consideraram a América Latina e o Brasil o seu quintal, sempre explorando o povo latino-americano e o povo brasileiro. Isso é coisa de quem gosta de lamber as botas desses imperadores. Eu quero aqui dizer que os Estados Unidos alegam que precisam ajustar essas tarifas porque os Estados Unidos estão perdendo. Isso é mentira. Isso é coisa da extrema-direita, que mente, como o Bolsonaro mentia todos os dias no Brasil, ele também está mentindo. Ontem, o jornal revelou que nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos,
Os Estados Unidos estão com superávit de mais de 400 bilhões de dólares nos últimos 15 anos. Vou repetir, nos últimos 15 anos, os Estados Unidos têm um superávit em relação ao Brasil de mais de 400 bilhões de dólares. Estão alegando que tem que aumentar as tarifas porque os Estados Unidos estão perdendo. Mentiroso, bravateiro, arrogante. E, graças a Deus, hoje nós temos um presidente que defende a soberania nacional. Presidente que nos causa orgulho, deputado Coronel Davi. Orgulho. Presidente que está respondendo à altura. Não vai ceder a bravatas e nem chantagens. O Brasil hoje tem uma lei de reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional. E nós vamos responder à altura essas tentativas de ameaça à nossa soberania nacional. Não podemos admitir que o Brasil, que a soberania nacional seja afrontada dessa forma por um presidente que acha que é o dono do mundo. Aliás, a irritação e o nervosismo do presidente Donald Trump se dá porque a hegemonia norte-americana no mercado internacional, na política internacional e em outros setores está sendo ameaçada. Os Estados Unidos estão sendo ameaçados hoje pela China, que é um país que mais cresce do ponto de vista econômico e também se sente ameaçado pelos BRICS, que falam inclusive em usar uma outra moeda e não o dólar mais nas relações comerciais. Então, nós temos que responder, porque o Brasil é um país soberano, independente, livre, e agora a gente tem um presidente da República que é respeitado por onde ele passa, deputado Coronel Davi. Não é como aquele outro presidente que ia e ficava escondido atrás dos outros presidentes na foto, de vergonha, e nem era convidado para algumas reuniões que aconteciam entre chefes de Estado, nem era convidado, e quando ia, só falava besteira. E esse senhor, ele vai responder pelos crimes que cometeu e pela tentativa de dar um golpe de Estado no Brasil. Eu estou esperando com uma caixa de cerveja e estou esperando com uma caixa de fogos de artifício em setembro, outubro, no mais tardar, a entrada desse senhor na Papuda ou em qualquer outra prisão que ele merece. E vai passar lá no mínimo 40, 50 anos preso por todo o mal que ele cometeu ao nosso país. E eu quero lembrar aqui que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos. E está lá articulando medidas de retaliação à economia brasileira. Ele que se dizia patriota. Olha, o bolsonarismo é que é responsável por essa situação que está acontecendo. Não tem outro responsável. É o bolsonarismo que tem que pagar por isso. Onde já se viu um deputado brasileiro ir nos Estados Unidos pedir para o governo dos Estados Unidos prejudicar a economia nacional. E essa casa ainda aprova essa indecência aqui dessa moção de apoio. Eu acho que hoje os deputados aqui deviam fazer uma moção de, ou melhor, uma propositura pedindo para revogar essa moção de apoio. Pedindo para revogar. Isso aqui é uma vergonha para esse parlamento. Aprovar uma moção para um senhor que quer prejudicar, inclusive, o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, a economia, o agronegócio.
O agronegócio não financiou os acampamentos na frente dos quartéis? O agronegócio aqui no Mato Grosso do Sul não financiou ônibus para levar as pessoas fazerem o quebra-quebra em Brasília? O agronegócio não financiou para derrubar o presidente Lula? Pois bem, agora vocês estão pagando o preço por tudo que fizeram. Ao invés de ficar ao lado da democracia, ao invés de apoiar o cumprimento da Constituição, vocês do agronegócio apoiaram o banditismo, o crime e a tentativa de golpe nesse país. Apoiaram. E não vão me dizer que não apoiaram. Nós, portanto, hoje temos que fazer uma reflexão. Fazer uma reflexão. Até onde vão as consequências das nossas ações e dos nossos apoios? E hoje, se essas medidas do governo dos Estados Unidos forem levadas adiante, que eu acho que amanhã ou depois o presidente volta, vamos negociar, vamos ver, vamos sentar à mesa, porque ele faz sempre assim com os outros países também, né? Coloca a taxação lá nas alturas, depois negocia. Pode ser que ele faça isso com o Brasil também. Mas se não fizer, o Brasil vai responder à altura. Vai responder à altura. E eu, simbolicamente, quero aqui rasgar esta moção de apoio ridícula que foi apresentada aqui e foi aprovada pelos senhores deputados. Eu acho que a Assembleia ela tem que refletir melhor sobre as proposições que ela aprova aqui. Nós não podemos mais fazer essa Assembleia passar vergonha, aprovando uma moção desse tipo para uma pessoa que sabidamente iria, mais cedo ou mais tarde, nos prejudicar. Então, senhor presidente, quero lamentar o que aconteceu ontem e dizer que a tentativa de invasão da nossa soberania, dos nossos direitos, em nome da defesa de um criminoso que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, Trump acha que, prejudicando os produtores brasileiros, a indústria, o setor da indústria e outros, vai conseguir intimidar o STF. Mas não vai mesmo. O Supremo Tribunal Federal tem independência suficiente para continuar o seu julgamento com independência e lisura. E o bolsonarismo tem que ser responsabilizado publicamente por estar articulando lá fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, um crime de lesa pátria, com sanções à economia do povo brasileiro. Esse senhor Eduardo Bolsonaro tem que ser condenado pelo crime de lesa pátria, por conspirar contra a economia do povo brasileiro. E eu queria ainda dizer que o bolsonarismo deve ser responsabilizado pela sociedade por usar um correspondente lá fora, que é deputado, que se diz patriota e está prejudicando o Brasil. Por fim, eu quero dizer que as consequências para a economia brasileira, para os empregos do Brasil, que estão sendo gerados aqui no Brasil, não vão sofrer o impacto que muitos acham que poderão acontecer, porque nós temos um presidente que sabe defender os interesses do Brasil, que sabe defender a nossa soberania e não vai permitir que o Brasil seja tratado como uma república de bananas.
e vai ser respeitado o deputado Pedrocian Neto. O Brasil vai impor respeito a quem quer que seja, porque nós não somos uma república de bananas. As relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos sempre foram dentro daquilo que foi pactuado e dentro das regras que foram estabelecidas, e nós sempre tivemos uma relação muito tranquila com os Estados Unidos. Quem agora está tensionando essa relação são os Estados Unidos. Eles que estão, na verdade, quebrando esses acordos que foram firmados nas relações comerciais. E, na verdade, eu quero aqui concordar também com o nosso presidente, que tem sido um comportamento do presidente Trump, essa de ameaçar com aumento de tarifas e depois negociar com os países. Isso aconteceu nesse primeiro semestre todo, praticamente, né? E eu penso que também agora uma chantagem que o presidente dos Estados Unidos faz. Agora, eu vou discordar do presidente quando coloca que nós não devemos politizar, levar para o campo ideológico, que, na verdade, quem fez essa politização foi o próprio presidente Donald Trump no início da sua carta, que Vossa Excelência não quis ler aqui, né? Mas foi uma politização que ele fez. Eu estou fazendo isso, Brasil, porque vocês estão perseguindo o presidente Bolsonaro, porque vocês estão perseguindo as Big Techs. Ele que colocou no início da sua carta qual que é a motivação para elevar em 50% as tarifas dos produtos nacionais. Então, senhor presidente, alertado aqui pelo colega Coronel Davi, que está incomodado com a minha fala, eu quero dizer que nós realmente vamos enfrentar essa tentativa de ameaça à soberania nacional com muita altivez. E o ministro da Indústria e Comércio do Brasil, que é uma pessoa ponderada, ministro Geraldo Alckmin, do PSB, do deputado Paulo Duarte, ele já tem sinalizado justamente com isso que nós devemos fazer: diálogo, negociação, e não ir para o enfrentamento que não vai levar a lugar algum. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Davi, pela paciência.